Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Camila e esse é meu canal. Aqui no meu canal você vai encontrar dicas de estudo, vlog de estudo, dicas de leitura. Eu sempre compartilho com vocês aí o que eu estou lendo, a minha rotina aí como professora iniciante, toda a minha rotina como universitária. Sempre compartilho com vocês aqui tudo. Eu curso licenciatura em matemática pela Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pelo CEDERJ, pelo consórcio CEDERJ. Inclusive, se você não conhece o consórcio CEDERJ, tem um vídeo aqui no canal eu falando sobre o consórcio, como é ser aluna, vantagens e desvantagens. Então, se você quiser saber, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais sobre isso, né? O intuito desse vídeo é mostrar para vocês como foi a minha experiência cursando matemática até agora. Eu já passei da metade do curso, como vocês viram aí no título. Graças a Deus, não foi fácil chegar até aqui. Tive muitas dificuldades, tive que enfrentar muitos obstáculos, mas graças a Deus eu consegui chegar até aqui. E eu quero dividir com vocês como foi essa experiência, tá? E assim, eu não segui a grade certinha do curso. Não deu, até porque eu entrei em 2019.2 e inclusive eu estava grávida da minha filha, da Esther, e foi bem conturbado aquele semestre. Já tô aqui contando uma história. Foi bem conturbado aquele semestre. Eu praticamente perdi várias provas por causa praticamente eu tive ela ali, não pude fazer provas e eu praticamente perdi aquele semestre. Foi bem complicado porque meu CR caiu. Gente, é horrível quando o CR cai depois para recuperar, só Jesus. Mas agora eu estou conseguindo recuperar, graças a Deus. Mas assim, foi bem difícil. Aí praticamente perdi aquele semestre, fui pro segundo semestre. No segundo semestre começou a pandemia, né? Mas graças a Deus eu consegui estudar, consegui pegar todas as matérias do primeiro e mais algumas e consegui passar em todas. Porém, né, com muitas dificuldades, porque como eu já contei aqui pra vocês, inclusive, tem um vídeo aqui que eu conto a minha história, como que eu fiz pra estudar sozinha, estando ali 9, 10 anos sem estudar, e eu comecei a estudar sozinha, estudei sozinha, fiz o vestibular. Eu conto todo esse processo pra vocês nesse vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se você quiser ir lá saber, mas eu conto pra vocês todo esse processo, como foi, até eu passar e tal, e eu até falo lá nesse vídeo que eu tinha uma base muito ruim em matemática e eu até achava que eu era boa em matemática, coitada, não sabia de nada. Porque eu era boa na escola, né? Eu passei ali no ensino médio tendo boas notas em matemática e tal, então eu pensei que ia ser um pouco mais tranquilo, mas não foi nada tranquilo. Foi bem complicado. Eu até aconselho vocês aí, se você for fazer matemática, se você puder aí estudar um pouco matemática básica antes, para pelo menos você entrar ali sabendo o básico, né? O básico que eu tô falando é trabalhar com frações, saber ali o básico de potenciação, radiciação, operações, fatoração. Se você puder saber o básico disso, já vai te ajudar bastante, porque nem isso eu sabia, sabe? Então foi bem complicado mesmo. Mas não que seja nada impossível, tá, gente? É mais complicado porque eu tinha que estudar o conteúdo da universidade, eu tinha que estudar coisas que eu tinha que saber para fazer aquelas provas, né? Para aprender aquele conteúdo, eu já tinha que saber algo antes, e esse algo antes eu não sabia, então eu tinha que estudar o algo antes e o que eu tinha que estudar. Então era bem desafiador e eu pensei em desistir várias vezes. Então, o primeiro semestre foi ruim, o segundo já melhorou um pouco, o terceiro eu precisei trancar, eu engravidei de novo da minha filha, da minha segunda filha, da Manu. Então, assim, meu Deus, que história, né? Cada pessoa tem uma história na universidade. Eu escutei tantas histórias, porque são muitos anos, né? Então, meu Deus, cada um tem uma história na universidade. E a minha, pelo menos o meu início ali, foi bem conturbado. Então, não fui pegando as matérias exatamente que estavam na grade, eu fui pegando de acordo com o que dava, até porque ali na pandemia, quando eu tentei pegar matérias específicas de matemática, não deu certo,
porque na pandemia a gente ficou só com o online, né? E vocês, assim, quem já assistiu aquele primeiro vídeo que eu falei lá sobre o CEDERJ, eu falei que eu não gosto das tutorias online. Eles demoram para responder, quando respondem, então é muito complicado. Eu tinha uma dúvida e eu ficava com aquela dúvida, porque eu não estava podendo no final de semana lá no polo, então eu tinha uma dúvida, eu ficava com ela. Então era muito complicado, né? Como que faz? E eu nem tinha feito amizades, porque eu não estava indo no polo e as pessoas ficaram muito reclusas até no WhatsApp durante a pandemia e foi muito complicado. Então eu só pegava matérias pedagógicas e Libras, enfim. As outras matérias que não eram de matemática, nem parecia que eu estava fazendo matemática durante a pandemia. Parecia que eu estava fazendo pedagogia, porque eu só peguei matérias pedagógicas. Inclusive, eu já terminei todas as matérias pedagógicas, né? Prática 1, 2, 3, Fundamento 1, 2, 3, 4, Libra, Português. Toda essa parte de pedagogia eu já fiz, porque eu fiz tudo na pandemia. E agora o meu curso ele tá 100% só específico, 100% só matemática. E é isso, né? Agora tá a parte braba. Mas graças a Deus, com o tempo, eu fui melhorando, eu fui ganhando confiança. As aulas particulares que eu dou para ensino fundamental 2, nossa, me ajudaram muito. Compartilho com vocês também essas experiências que eu tenho nos vlogs, tá? Mas me ajudou muito esse ano de 2023. Logo no início eu já comecei a oferecer aulas particulares, consegui alunos e eu tive várias experiências. Isso me obrigou a estudar matemática básica. Eu acho que se não fosse por isso, se fosse só por mim, assim, eu ia acabar não estudando, mas como eu tinha um incentivo de ter que estar estudando, revendo, procurando exercício, fazendo exercício com os alunos, isso me incentivou muito e eu aprendi muito no ano de 2023. Inclusive, eu recomendo você, tá? Fundamental 2, você dá aula de reforço, dá aula particular, isso ajuda muito a você melhorar a sua base e, consequentemente, isso melhora bastante os seus resultados na universidade, você vai ganhando mais confiança também. Então, assim, com o tempo eu fui ganhando mais confiança. Aí, quando tava terminando a pandemia ali, eu quase desisti mesmo, porque, como eu falei pra vocês, parecia que eu nem tava fazendo faculdade de matemática, tava fazendo, sei lá, pedagogia. E você que acompanha aqui o canal, como você pode ver aqui mais ou menos, eu gosto muito de literatura. Eu amo ler, eu amo literatura. Então, vocês acreditam que eu quase mudei para letras? Quase mudei para letras. Eu cheguei a fazer o vestibular. Eu cheguei lá a fazer a prova. Só que, incrivelmente, deu tudo errado no dia da prova. Tipo, literalmente, deu tudo errado. Eu não sou de ter insônia nem nada, mas eu nem consegui dormir antes de fazer a prova. Eu fui fazer a prova sem ter dormido. Então você imagina, foi um caos, eu passei mal e... meu Deus. Se não fosse por isso, acredito que eu teria passado. Mas eu acho que não era pra ser. Eu tenho certeza que não era pra ser. Mas... porque foi muito estranho. Porque eu nunca tinha tido uma insônia doida daquela. Mas assim, Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, como eu não consegui passar no vestibular, eu fui, né? Continuei na matemática, até porque eu já tinha começado o reforço, então eu pensei assim, vou continuar na matemática porque para ter base para as aulas de reforço, né? Mas vou fazer o vestibular de novo para letras e vou mudar para letras, eu estava decidida. Mas aí voltou às aulas presenciais e lá eu conheci pessoas, eu fiz amizades e essas pessoas, elas tinham uma base melhor do que a minha. Então, essas amizades que eu fiz, elas foram me dando força e ânimo, sabe? Por isso que é importante essa interação na universidade, presencial ali, sabe? Faz muita diferença. Porque a gente faz amizades, ali um vai ajudando o outro, um vai dando força pro outro. E aí foi quando eu fui começando a melhorar essa parte de matemática. Acredito que essa força que eu tive dessas pessoas é poder frequentar as tutorias presenciais todo sábado e essas aulas particulares que eu comecei a dar. Isso tudo foi me dando força, até porque eu comecei a sentir o gostinho ali de como é dar aula e eu adorei. Eu amo dar aula. Quando eu vou trabalhar, né, dar aula, eu vou feliz, gente. Vocês têm noção, eu vou feliz.
é muito bom. Eu gostei muito, eu me encontrei muito, sabe? Então isso também passou a me dar mais força, essas aulas particulares. Então isso me ajudou muito. Então esse último ano foi muito bom, porque eu fui ganhando confiança. Esse último ano foi só matéria específica. Teve só uma matéria que eu fiz que não era específica, que foi Fundamentos 4, né? Que eu terminei essa parte pedagógica, mas o resto foi tudo específico. E tive muitos desafios, sim, tive. Porém, graças a Deus, conforme eu fui passando, conforme eu fui sendo aprovada, isso foi me dando, né, mais confiança em mim mesma. E eu já vou entrar nesse próximo semestre mais confiante. É isso que eu sinto, sabe? Cada vez que eu tenho uma aprovação, que eu passo, que eu consigo, eu começo a acreditar mais que é possível, que eu posso. E eu também queria dar essa força aqui pra vocês. Se você tá entrando agora, se você tá enfrentando muita dificuldade aí nesses primeiros períodos da universidade, não desiste. Continua estudando, continua se esforçando, porque se eu tô conseguindo com todas as minhas limitações, com toda a minha rotina, como mãe, né, de 2 crianças pequenas, e se eu tô conseguindo, você consegue também, sabe? Continua se esforçando. Muitas vezes também a gente trabalha fora, né? Eu conheço pessoas que trabalham fora, não tem aquele tempo de se dedicar e às vezes acaba desistindo, né? Porque reprova uma vez, reprova 2 vezes, mas assim, cada pessoa tem um processo. E assim, é bom a gente respeitar o nosso, respeita o seu processo, porque cada pessoa tem uma história diferente. E às vezes é necessário. Eu conheci pessoas ali que conversaram comigo para passar em cálculo 1, teve que fazer 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, mas conseguiu. E depois conseguiu seguir em frente no curso. Então, às vezes acontece, porque cada pessoa tem um processo. Essas disciplinas específicas de matemática são complicadas. Que é até uma pergunta que eu botei aqui. Eu tinha essa dúvida e acredito que muita gente tem. É uma faculdade difícil? É uma faculdade com muitos desafios. Muitos desafios. E realmente as pessoas têm muita dificuldade para entender, tá? Eu vejo assim, pelo meu exemplo, eu vejo assim, por outras pessoas que a gente conversa no WhatsApp. Então, tem essa dificuldade, sim. É uma faculdade que você tem que se esforçar muito, tem que estudar muito. Não dá para empurrar com a barriga as disciplinas de matemática. As pedagógicas, aconteceu de eu não conseguir estudar muitas matérias de pedagogia e eu só ler os resumos ali rápido, e até a prova de Libras mesmo, estudar ali rápido, correndo e conseguir fazer uma boa prova. Mas as de matemática não dá para fazer isso. Não dá. Porque você realmente tem que saber, você tem que fazer as contas, você tem que explicar tudo que você faz. Não é de múltipla escolha, então você realmente tem que saber. Então, não dá. Então, essas são mais difíceis. Essas são. Mas não é impossível, né? É possível você aprender, se esforçar. Então, continua estudando, continua se esforçando, que com o tempo, eu acredito muito nisso, com o esforço, né? O esforço diário, né? A constância, você vai estudando. Inicialmente você olha às vezes um conteúdo, parece que aquilo nunca vai entrar na sua cabeça, mas depois você, né, vai vendo pela segunda vez, pela terceira vez, e aquilo vai entrando e você vai, né? E com o tempo, foi outra pergunta aqui que eu tinha, vai melhorando com o tempo? Sim, vai melhorando com o tempo. Por quê? Com o tempo, conforme você vai passando, vai sendo aprovado e tal, você vai ganhando mais confiança em si mesmo e também você vai aprendendo a estudar sozinho, você vai aprendendo a ter a tua disciplina, você vai aprendendo a estudar da forma que dá certo para você, porque não existe uma forma única de estudar, né? Pode dar certo de uma forma para mim, para você de outra. Então isso é uma coisa que a gente vai, sabe, testando mesmo, erro e acerto. Eu até hoje aí já passei da metade, mas ainda tô buscando a melhor maneira de estudar. Eu acredito que eu já esteja chegando numa conclusão em algumas coisas, mas a gente vê alguém fazendo alguma coisa, a gente tenta, mas nem sempre dá certo pra gente, né? Pra nossa realidade, pra nossa rotina.
Então, eu vou testando, eu vou tentando e eu vou descobrindo o meu jeito, né, que funciona mais pra mim. Então, tudo isso vai ajudando você a melhorar os seus resultados. E sim, vai ficando melhor. O teu raciocínio vai melhorando. Você vai começar a raciocinar mais rápido com o tempo. Você vai começar a entender mais rápido. Você vai começar a conseguir estudar por mais tempo. E então, assim, é bom também ter boas noites de sono, isso ajuda muito. Mas sim, com o tempo, as coisas vão ficando mais desenroladas. Você vai se acostumando com a rotina doida. Você vai se acostumando com aquela realidade, né? Porque a gente se acostuma com tudo, incrível. Até com o caos e tudo agitado, a gente se acostuma com a rotina, né? E aí vai melhorando sim, vai melhorar com o tempo. Aí, outra pergunta que eu tinha, assim, qualquer pessoa pode fazer matemática, você tem que ser bom em matemática para fazer? Não, você não tem que ser bom em matemática para fazer faculdade de matemática. Se fosse assim, eu não estaria fazendo, porque eu achava que eu era boa, mas eu não era. E eu tô provando dia após dia que mesmo não sendo boa, eu posso estudar, eu posso me esforçar, eu posso melhorar e ser cada vez melhor. Porque tem como você aprender, não é uma coisa impossível de se aprender, é só você querer, né? Primeiro você tem que querer e você correr atrás. Mas é possível você fazer matemática, pelo menos começar, sem ser boa em matemática e se tornar. É super possível. Então é isso, gente. Agora eu vou entrar aí para a segunda metade do curso. 100% matemática, 100% específica. Vou compartilhar tudo com vocês, tá? Inclusive esse ano eu vou fazer estágio 2, porque meu estágio 1 nem conta muito, foi na pandemia, então foi tudo à distância, nem tive a experiência direito de estágio. Mas esse ano vou ter o estágio 2, eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, tá? Eu tô super animada, tô super ansiosa para começar esse processo. E então, se você quer saber, se inscreve aqui no canal, tá? Dá o curtir aí no vídeo se você gostou do vídeo, se foi útil pra você. Eu espero que esse vídeo tenha te animado um pouco e tenha te dado força caso você esteja fazendo matemática, para não desistir. E se você está entrando em matemática, você já saber ali o que você vai encontrar, que são muitas dificuldades, barreiras, mas que dá para superar, que você vai se esforçar. Talvez as primeiras notas não sejam muito boas, mas depois com o tempo vai melhorar. É só você não desistir, tá? E continuar persistindo ali e vai dar tudo certo. Deixa aqui embaixo, tá? Eu falei assim que eu achava que eu tinha que falar da minha experiência, mas deixa aqui embaixo qualquer pergunta que você tiver, tá? Pra mim, que eu não tenha falado aqui, que você tenha ficado curioso, pode deixar aqui embaixo a sua pergunta. Se você quiser saber mais sobre os consórcios CDERJ, tem um vídeo aqui falando sobre isso. Eu tenho um vídeo aqui também respondendo perguntas para vocês. Então, eu vou juntando ali, às vezes, várias perguntas, né? E aí eu vou começar a fazer isso. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, mas eu vou estar sempre fazendo. Quando juntar ali mais de 10 perguntas diferentes, eu vou fazer um vídeo para poder responder em vídeo, porque ajuda mais pessoas. Então é isso. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.